Que a paz esteja com todos nós. Que Jesus nos abençoe, que sejamos fortes na continuidade da jornada. Eu vou fazer um comentário, porque é bastante interessante que, no longo do tempo, a gente esquece. Mas eu tive hoje uma oportunidade de vir até a mim uma benzedeira antiga, benzedeira do mato, benzedeira do sítio, e ela veio para conversar comigo. Foi muito interessante que ela falou para mim, e eu achei interessante. Eu havia esquecido desse detalhe antigo. Se não, ela falando dos espíritos, como que ela ia atender os espíritos, ela veio trocar uma ideia comigo. Ela falou, não, porque aqueles espíritos ruins que chega, que as pessoas vêm para me benzer ela, para me assistir, eu ponho tudo eles debaixo de uma pedra e não sei mais aonde. Eu enfio todo mundo lá, debaixo da pedra, num lugar lá, e eles vão ficar presos para sempre lá. Eu fiquei quieta na hora, ela estava me contando, mas eu falei, isso aqui eu vou ter que corrigir. Mas eu estou lembrando para nós, médios, de vidas passadas, que nós não tínhamos o que temos hoje, o conhecimento que temos hoje, de socorrer os espíritos, desintegrar, solver, desmagnetizar, limpar, levar para umas colônias espirituais. E pode ser que no tempo passado nós tenhamos colocado esses espíritos debaixo das pedras. No fundo do mar, antigamente, tinha isso de colocar os espíritos no fundo do mar, nas furnas, debaixo das pedras, como no caso dela, agora, atual ainda. Então, eu expliquei para ela que ela vai tirar, que ela vai pôr na bacia das almas, vai socorrer os espíritos, né? Porque, caso contrário, na próxima reencarnação, ela vai ter que tirar todo mundo de lá, porque não vai poder deixar os espíritos maus para sempre debaixo da pedra, num lugar profundo que ela colocou. Mas, antigamente, isso era muito comum. Amarrava os espíritos, botava no fundo do mar, botava debaixo das pedras, enfiava nas furnas, em qualquer lugar. Mas o médium que ele fez isso no passado, ele terá que retirá-lo nas próximas reencarnações. Mas no tempo passado, nós não tínhamos opções nem orientações que traz a doutrina dos espíritos. Antigamente tinha essa ideia de colocar os espíritos no inferno, de colocar os espíritos para sempre, né, numa situação que não sairia nunca mais de lá, os espíritos maus, no inferno para sempre. E vem a doutrina dos espíritos falar que não, todos estão em evolução. É apenas um caso temporário. Médio que coloca o espírito debaixo da pedra, que coloca no fundo do mar, que coloca onde ele queira colocar, terá que retornar e refazer o serviço. Eu achei interessante, porque eu havia esquecido desse detalhe, porque isso era muito comum. Sempre foi muito comum. Os vencedores de antigamente, até os padres, todo mundo mandava os espíritos para o inferno, como se fosse ficar eternamente lá no inferno. E os espíritos saíram do inferno, estão tudo aqui na terra, andando nas ruas, nos mercados, nos aeroportos, e eles estão numa felicidade, andando em tudo que é canto. Porque Deus não permite que fique preso, mas o médium, ele vai ter que resgatar e retirar todos esses espíritos aonde quer que eles tenham colocado. Por essa razão, vem a doutrina dos espíritos nos ensinar com essa clareza, com essa simplicidade, a importância do socorro das almas, dos familiares, dos entes queridos, até dos nossos maus espíritos familiares, para que sejam amparados, para que sejam todos eles socorridos e amparados, quando o Evangelho nos ensina que nós, ao caminharmos com os nossos inimigos, devemos reparar para fazer do inimigo um amigo. Quem não entende esse ensino da profundidade do Evangelho, não compreende que quando o espírito mau, parente, amigo ou inimigo, aproxima-se de nós, ele precisa ser socorrido. Ele precisa ser amparado para que ele encontre a paz que ele veio buscar,
porque nós somos responsáveis. Por essa razão, todo médium é responsável pelos seus espíritos. Ele é responsável. A cota do médium, a responsabilidade do médium é dele. Antigamente, as pessoas acreditavam que o problema dos espíritos era de nós médiuns, que tinha que levar para um espírita, e o espírita seria responsável pelos espíritos. Só que não é bem assim. Cada médium, ele é responsável pelos seus espíritos. O que nós temos que começar a compreender? A cota particular de cada médium é dele. É uma cota particular. É ele que tem que fazer este trabalho. É o médium. Se ele tem uma responsabilidade com seus familiares, com seus entes queridos, é dele. É do médium. É ele que vai realizar esse trabalho. E nós vamos, com a nossa idade, eu, Eli, muitos outros que estão aqui, somos orientadoras. Porque nós temos que orientar o médium a caminhar pelos caminhos mais fáceis. Mais fáceis. A gente vê o médium todo desequilibrado. Eu assisto. Mas se ele não orar, se ele não encontrar um dirigente na sua cidade para lhe auxiliar neste projeto, é muito difícil. Como a gente vê a benzedeira, a curadeira, que ela criou a fé dentro dela. Ela criou a fé. E ela acredita, e ela cura, e ela confia. Essa fé ardente do curador, do benzedor lá do mato, que não sabe ler, que não sabe escrever, que é a coisa mais interessante. Não sabe ler, não sabe escrever. Aí eu escrevi um recado no WhatsApp para ela, assim, ó. Aí ela me mandou no áudio. Eu não sei ler, quando minha amiga chegar de tarde aqui, aí ela lê para mim saber o que escreveu. Eu vi que eu só podia conversar pelo WhatsApp. Veja bem, não sabe ler, não sabe escrever, mas a mediunidade, atuante, corajosa, vencedora, construtora de um mundo melhor, só cabe a mim abençoar. Abençoar e pedir que continue forte e corajosa no seu trabalho de auxílio, de amparo, onde quer que ela esteja. Procurei passar com maior facilidade que trabalhasse com a bacia das almas para não enfiar os espíritos debaixo das pedras. Só isso, porque era uma forma de ajudar, uma forma de socorrer, uma forma de amparar. É isso, a evolução hoje, ela está muito grande. O estudo, o aprimoramento. Hoje nós vemos, a nível de Facebook, pessoas que colocam coisas salutares. A doutrina está parando de ser engessada, porque a doutrina ela foi engessada por alguns dirigentes, engessada por algumas organizações. É assim, só que a doutrina não existe isso. A doutrina espírita ela é livre. É livre porque que a doutrina espírita ela é livre e ela tem a sua própria liberdade. Porque cada médium, cada um de vocês que aqui estão nesta aula, fizeram um compromisso na espiritualidade. Fizeram um compromisso de cumprir esta ou aquela missão, de realizar este ou aquele trabalho, socorrer o seu filho, o que foi que você veio fazer. Um compromisso particular. Quer o filho doente, quer o que for que você venha fazer. Foi um compromisso particular que você fez de cuidar daquela criatura por um determinado tempo, e você, então, teria os espíritos para te auxiliar. Veja bem, na doutrina não pode ser engessada. Querer que todo mundo marche como um soldado, mete a mãozinha para cá, anda para cá, dá 2 passinhos, 3 passinhos, não pode. Ela não pode, porque o médium, ele tem que caminhar com a disciplina, lógico, mas cumprindo a sua missão. Cumprindo a tarefa que ele veio fazer. E não a tarefa que o dirigente queira fazer.
É aí que houve um grande conflito, porque o dirigente desejava que o médium fizesse o que ele queria, que realizasse o compromisso dele. E isso foi justamente equivocado. Posso falar por mim. Eu, com meu tempo, com a minha ideia, com meu passado como médium, o centro espírita, eu fui mais uma experiência do centro espírita. Uma espécie de cobaia, com a mediunidade acentuada, onde o dirigente ele dispunha da minha mediunidade para auxiliar aqui, auxiliar lá. Quer dizer, eu cresci, não vou dizer que não cresci. Foi uma experiência gigantesca. Por quê? Porque eu me metia em situações dos outros. Eu entrava em situações que não havia nada a ver comigo e eu sofria consequências desses trabalhos. Mas hoje eu faço justamente o diferente. O dirigente, ele é para auxiliar o médium, para preparar o médium para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa no seu lar. Porque eu mesmo aqui onde estou numa longa distância da casa espírita. Mas a casa espírita ela é necessária por quê? Porque na hora de receber os espíritos, onde nós trabalhamos com os médiuns aprendizes, eles percebem que é algo natural para todo mundo. Que ali todos recebem, todos têm protetores, todos têm anjo de guarda, a dificuldade de um é a dificuldade do outro, o aprendizado de um é o aprendizado do outro, a comunicação dos espíritos, de todas as ordens, é o aprendizado. Desde o momento em que nós recebemos um sofredor, um espírito familiar, um espírito amigo, que nós recebemos qualquer entidade, é um aprendizado de grupo, é um aprendizado de escola. E é por isso que o centro espírita é aquela escola. É a aula prática. Nós estudamos o livro dos Espíritos, estudamos o livro dos Médiuns, estudamos o Evangelho, estudamos as aulas práticas, só que quando nós estamos no aprendizado da casa espírita, é uma aula. Cada médium é uma experiência. Porque o que passa com um companheiro ou com o outro, o que nós entendemos? Que quando nós fomos passarmos por essa experiência, nós vimos isto, aquilo, ou aquela instrução, aquela orientação, os espíritos que sofriam, que choravam, outros com frio, outros com sede, outros que buscavam a sua mãe, outros que nem sabiam por que estavam ali. Essa diversidade de comunicação faz com que o médium faça um aprendizado mais rápido. O centro espírita, ele é um local de orientação, de ajuda da escola que se prepara os médiuns. Mas ele não pode ser um brete. Ele não pode ser um corredor. Dizer aqui nessa casa é assim, você só recebe espírito assim. Isso não existe. Essa visão ultrapassada e arcaica, ela não pode existir nos nossos grupos, porque é o grande aprendizado. Quando nós pegamos o livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar manifestações de Kardec lá, dos bons espíritos, dos espíritos medianos e dos espíritos maus. O livro Céu e Inferno, ele mostra as comunicações. Naquela época, os espíritos falavam e tudo era escrito para poder deixar, não é como agora, que ele é mais rápido, mais eficiente. Temos hoje gravação, naquela época era escrito. A fala, a conversa, tudo de maneira escrita. Nós compreendemos a importância. E toda vez que os espíritos ali chegavam, Kardec se posicionava na sua prece.
E ele falava que melhorava. E os espíritos, às vezes, voltavam lá para receber mais prece, mais ajuda. Mas hoje eu era assim. Entendo que o médium era passivo. Apenas deixava ocorrer a manifestação tranquila do que o espírito pensava, desejava ou queria. Hoje, nós temos uma mediunidade ativa e responsável. O espírito sofredor que ele chega até nós, automaticamente nós já começamos a liberar energias para a mutação, retirar o fluido doente, enfermo, louco, desequilibrado, de bandidagem, de roubo, de agressão, de luta, seja o que for que vem na mente do espírito. Se o espírito vem com a mente que ele quer roubar, nosso trabalho vai ser tirar aquela ideia dele de roubo, de agressão, de querer o que é dos outros. Temos que tirar essa ideia, desmagnetizá-la, desocupar esse espaço físico do roubo, da bebida, seja do que for, do ódio, da raiva, para condicioná-lo a uma ideia positiva. E quem faz isso é o médium. Todo o processo da evangelização e da modificação do espírito, eu sou corajosa, hein? 90% é do médium. 90% é do médium. O esclarecedor. Ele é alguém que está ali de doador de fluido, de troca de energia, de auxiliar o médium em qualquer eventualidade, de dar apoio ao médium, de chamar mais equipe, chamar mais protetores, agitar maior movimento de energia. Essa é uma grande diferença hoje. Antigamente, o médium recebia um espírito e ele ficava passivo. E aí ele ficava meia hora, 15 minutos, 30 minutos, porque ele não modifica o espírito. E não adianta o doutrinador ficar ali, ai, meu irmão, por que isso, por que aquilo? Não adianta. Esse tipo de conversa, o espírito ouve muito pouco. Ouve muito pouco. Eu estou sendo real e estou sendo sincera. Não é o muito falar, é a modificação exata. Então, quando eu recebo um espírito e que ele é mal criado, o doutrinador está conversando com ele e ele está rindo, fazendo chacota, ele não quer saber, eu viro para o espírito e falo para ele ficar quieto agora. Agora você vai ficar quieto. Você vai ouvir o que ele está te falando. Por quê? Porque ele está sobre a minha guarda, sobre a minha responsabilidade. E se o espírito quer fazer alguma coisa que não está correto, eu viro para ele e falo: você não vai fazer. Você te aquieta, fica quieto, escuta, porque é isso que você veio fazer aqui. Meu domínio moral sobre o espírito é o meu domínio moral. Eu dou uma ordem e ele tem que me obedecer. Precisa me obedecer. Me obedece, eu falo para ele: fica quietinho, escuta. Então, ele vai ouvir o doutrinador. Nesse tempo em que ele está ouvindo aquela fala, eu começo a desmagnetizar, solver aquele pensamento, aquela atitude, a desobediência, a raiva, o faniquito do espírito. O espírito ouve e eu trabalho. O espírito ouve e eu trabalho. Se ele fizer alguma coisa que não está correta, eu chamo a atenção do espírito automaticamente, porque o espírito está ligado a mim. Ele está entrelaçado a mim, da mesma forma que eu movimento os fluidos para que ele se modifique, ele também me envolve com os seus fluidos.
ele me envolve com a sua dor, ele me envolve com a sua raiva, ele me envolve com a dor no peito, com a dor de cabeça, com a dor nos braços, ele me envolve com o que ele é. E eu envolvo ele com aquilo que sou. Como eu tenho moralmente um acesso maior sobre ele, eu faço essa transmutação. E quando eu vejo que o espírito se acalmou, quer dizer, eu me acalmei junto com ele. Ele se acalmou, eu me acalmei. Saiu a dor de mim. Saiu o mal-estar, sinto que o espírito se arrepende. A alma do espírito tende a chorar, tende a pedir ajuda. Eu sinto naquele momento em que ele se arrependeu, que ele mudou, que aquele fluido ruim e mal dele saiu, e que ele está pronto para ir embora, está pronto para ser levado pela equipe de trabalho. É isso que o médium faz. Então, o médium, ele absorve e doa, absorve e doa. É uma transmutação do mal e o bem. O mal que ele me envolve e o bem. E à medida em que isso cessa, eu posso auxiliá-lo, os espíritos podem levá-lo para uma colônia espiritual. Se no meio do caminho ele fica bem, e ele vira para mim e fala assim: eu tenho muitos amigos, aonde eu estava tem uma multidão de gente. Eu falando isso para o doutrinador, automaticamente eu aciono a minha equipe de trabalho. Automaticamente. Quando ele fala, eu tenho um amigo, meu pensamento evoca toda a minha equipe de trabalho e eu peço que vá com ele e traga todas aquelas entidades para serem auxiliadas, balsamizadas, curadas. Que todo aquele ensino passado para ele comece a ser absorvido nos espíritos. Nesta hora, eu abro a bacia das almas, a regeneração, a redenção ou a lama astral e começo a solver a quantidade dos espíritos que ali estão. Isto é um trabalho mediúnico, é assim que funciona. Beatriz pode perguntar. Araci, isso se dá quando você está dentro de uma casa espírita. E quando essa incorporação acontece aqui na minha casa e eu estou sozinha, o meu anjo da guarda, os meus mentores e protetores estão por perto ou não? Sim, sim. As incorporações, vou abrir um espaço que quase ninguém fala, mas a realidade é essa, simplesmente assim. O médium pode incorporar, muitas vezes, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não existe esse lugar só de centro espírita. Não existe. Não existe. Nós estamos dizendo, porque o centro espírita é uma forma educadora. Mas o médium pode receber um espírito dentro de um carro, pode receber na rua, pode receber em qualquer lugar que ele está. Como que o médium sente que ele está com o espírito? Ele chega muito bem no mercado. Ele está ótimo, ele está feliz. Daí um pouquinho, ele começa a perder energia. As suas mãos começam a ficar úmidas. Primeira coisa, a mão começa a ficar úmida e ele começa a ficar pálido. Ele começa a sugar a energia dele. Qual a atitude do médium? Olha, meu irmão, acalma-te. Neste momento eu não posso te ajudar, mas eu posso te ajudar daqui a algum tempo. Se o médium vai regularmente à casa espírita, ele pode dizer: você vai na casa espírita e você vai me esperar, o protetor vai te levar lá e nós lá eu vou te auxiliar. Uma opção. Segunda, você me aguarde por 40 minutos, 1 hora, que eu vou te socorrer.
Você vai me aguardar, meu protetor vai ficar com você, eu vou fazer o que eu tenho para fazer agora, quando eu chegar na minha casa, eu vou te socorrer. Aí o médium vai chegar na casa, vai guardar as compras dele, vai sentar na sua cadeira, vai sentar na sua escrivaninha, na frente do seu computador, vai fazer a sua prece, vai chamar a energia, vai abrir a sua bacia e vai dizer: você que estava lá no supermercado, estava passando mal, eu vou te ajudar agora. Meu irmão, você está desencarnado. E você estava lá caminhando pela rua e eu vou te ajudar. Nesse momento em que você fala, eu vou te ajudar, você vai sofrer a influência do mal-estar do espírito. Pode voltar para você aquela zonzeira, aquela perturbação, aquela coisa ruim, aquela suadeira, aquela perda de energia. Quem está perdendo energia? O espírito. O espírito, ele não consegue ficar bem. Ele está só desgastando energia, ele não consegue se repor. Por quê? Por que que o espírito está perdendo energia? Porque ele não ora. Porque o espírito não tinha o hábito de orar. Ele não tinha o hábito de orar todo dia. Ele não era um espírito religioso. Ele desencarna e, à medida em que ele trabalha, ele só perde energia. Ele anda, ele pensa. Ele não tem a recomposição energética, porque ele não ora. Que o médium tem que entender. O espírito precisa de prece. Ele precisa acordar para começar a orar. Então, o médium vai dizer: olha, preste atenção, você vai orar comigo, é hora de você orar, você precisa orar, você precisa pedir para Deus, ore comigo. Então, você faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, o que o Espírito está mais que você sente que a alma dele absorve. E aí você vai conversar com ele, falar que ele está desencarnado, que ele precisa ir para uma escola, ou você vai dizer, você vai ficar algum tempo neste laboratório, que é na bacia das almas, na regeneração, até que aquele fluido maléfico, ruim, doentio, enfermediço, tá? Então, se ele morreu com coronavírus, se ele morreu com infarto, se ele morreu de nervoso, se ele morreu de desastre, precisa de mais tempo para a recomposição do perispírito. Aí você vai levá-lo para dentro de uma regeneração, porque é lá que ele precisa. É isso que o médium tem que entender. Mas isso falar que o médium não recebe espírito só dentro da casa espírita, isso não é verdade. Você pode receber num baile, numa festa, num casamento, num churrasco, onde tiver gente bebendo. Olha, não tem lugar. Não existe isso. Nas estradas, em qualquer lugar. Então, essa teoria que só recebe espírito dentro do centro espírita, não é bem assim. Estou sendo verdadeira, porque eu sou uma instrutora e eu não estou aqui com 75 anos para contar uma historinha para ninguém. Eu não tenho mais tempo. A minha hora, estou na virada. Eu não tenho mais tempo para ficar criando ilusões. Agora, a verdade, ela tem que ser dita. Essa é a verdade. E qual é o nosso trabalho? Orientar o médium, sair dessas situações, dessas obsessões simples, do desencarnado, do familiar, do ente querido. Basta que uma pessoa chegue até nós, que essa pessoa quer falar. É simplesmente assim. Agora, se nós temos um horário correto, todos os dias, tal hora, é somente encaminhar o espírito para aquele horário do nosso evangelho, da nossa prece, e ele será socorrido dentro do horário já da nossa atividade. Agora, se nós não temos e somos esporádicos lá, de vez em quando, somos sujeitos a estarmos sempre com esses espíritos. Por essa razão, o médium precisa estudar, ter conhecimento, ter equipe de trabalho, ter os seus benfeitores lado a lado, horário de serviço, horário de prece.
Isso é fundamental. E vamos ouvir a prece junto com a Valéria. Vamos unir os nossos pensamentos, buscar o nosso Senhor, nosso Deus amoroso, nosso Deus bondoso, nosso Deus sábio. Pai, aqui nós nos encontramos. Senhor, acolha-nos, proteja-nos, Senhor. Ouça os nossos pedidos, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos endividados, mas nós suplicamos o teu perdão, a tua misericórdia, a tua presença dentro de nós, Senhor, em nossos lares, em nossas vidas a todo instante. Permita que a luz se faça em nossos corações, permita que a luz se faça em nossos lares, permita que os seus enviados cheguem até nós. Jesus, querido, te rogamos a proteção e a luz. Te pedimos as energias socorristas de alívio, de cura, de harmonia, todo o seu fluido consolador e bendito, Mestre Jesus, para nos envolver nesta hora. Rogamos aos bons espíritos. Permita, Senhor, que eles nos assistam. A toda a nossa equipe espiritual de trabalho, amigos, irmãos, socorristas, evangelizadores, pacificadores, irmãos guerreiros da luz que trabalham em nome de Jesus, estabelecendo a harmonia, a proteção, a disciplina, a ordem. Nós precisamos de ajuda, que possam nos socorrer neste momento. E a socorrer a todos os espíritos que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade e se aproximaram de nós. E se abram neste momento os espaços de socorro, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, espaços de alívio, espaços de cura, espaços de refazimento, que possamos arrebanhar os doloridos, os enfraquecidos, os caídos, os irmãos que pedem socorro, os irmãos que pedem prece. Espírito Senhor, que desencarnaram no sofrimento, que desencarnaram no medo e na angústia, na perseguição, na doença, na incompreensão, na ignorância. Pedimos, Pai, o auxílio, que possamos aliviar em seu nome, que possamos dissolver e dizimantar todas essas energias doloridas, difíceis, fluidos intoxicantes, aliviar os seus fluidos, aliviar essa dor, aliviar do seu corpo perispiritual todo o cansaço, o fluido dolorido, o fluido que causa dor, que causa o mal-estar, em nome de Deus, em nome de Jesus, que possamos aliviar neste momento. Retirar a tristeza, retirar o mal-estar, dissolver os fluidos doentios, malsãos, pestilentos, angustiantes e aflitivos, que possamos queimar a sujeira, queimar as intoxicações, o mal-estar, as angústias, que possamos, envolvendo os nossos irmãos, levando a esses espaços de socorro, Senhor, dissolver o fluido irritante, o fluido nervoso, o fluido de malquerência, o fluido da maldade, da calúnia, da difamação, da agressividade, da violência, dissolver este fluido,
dissolver e dizimantar todo este fluido dolorido. Vamos nós adentrar essas bacias, adentrar esses espaços de socorro, e queimando e retirando do nosso perispírito todo este fluido denso, o fluido da dor nas costas, a dor de cabeça, a dor nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, a dor nos quadris, nos joelhos, nos tornozelos. Dissolva as condensações fluídicas que causam inflamações, dores, dissolvendo todo o fluido que chegou ao nosso corpo, ao nosso perispírito. Fluido da inveja, dos ciúmes, da maledicência, da maldade, dos xingamentos, desejos ruins, pensamentos ruins. Em nome de Deus, nós dissolvemos, desagregamos átomos e moléculas do mal, da raiva, da maldade, da perseguição, do ódio, da irritação, retirando o fluido irritante, retirando o fluido doentio, cansado, infeliz, em nome do Senhor, envolvendo os espíritos que estão à nossa volta, dentro do nosso lar, arrebanhando e levando para os espaços da higienização, do socorro, de regeneração, regenerando perispíritos, regenerando os corpos fluídicos, regenerando os órgãos, regenerando os pensamentos. Precisamos do Pai Celestial, precisamos do Pai Criador, fonte de nossa vida, para reorganizarmos nossas energias, fortalecermos o nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, que possamos absorver estes fluidos benditos, os fluidos curativos, fluidos salutares, fluidos energizantes em nosso perispírito, em nossa matéria, em nossa aura, absorvendo o fluido curativo restaurador, os fluidos vitais, as energias solares, as energias eletromagnéticas do planeta, para revitalizar nosso corpo, que possamos curar os nossos irmãos, trazendo as energias do amor de Deus, fonte da nossa vida, as energias solares revitalizando e restaurando o perispírito dos nossos irmãos, curando as feridas, aliviando as dores, restaurando o perispírito dos nossos irmãos, fluidos curativos, fluidos regeneradores. Buscamos no fluido cósmico, buscamos o fluido cósmico, transformamos em bênçãos de luz, em bênçãos de alegrias, de esperança, coragem, coragem. Envolvemos nossos irmãos, tocamos os corações endurecidos, tocamos os corações rebeldes, as mentes desequilibradas. Em nome de Deus, envolvemos nos fluidos de arrependimento, nos fluidos restauradores e pacificadores. Vamos pacificar os nossos irmãos, pacificar os nossos corações e mentes, pacificar o nosso lar,
pacificar a nossa família, porque Deus está conosco. Envolver em fluidos calmantes, tranquilizadores, porque o Senhor está conosco. Deus da vida, Pai bondoso, cuida, Senhor, abraça, Senhor, acolha os teus filhos necessitados, acolha os nossos perseguidores, acolha os nossos inimigos, Pai. Ajude-os a enxergar a tua existência, a enxergar e perceber que são espíritos imortais e que precisam recomeçar a jornada do crescimento, do aprimoramento moral, que existe uma saída, existe a solução, existe a possibilidade de crescimento e de transformação, Senhor. Que a luz da esperança chegue a todos os corações, a todas as mentes, a alegria, a coragem. Levantem-se, levante-se em nome de Deus, coragem, coragem, tenham um ânimo, porque somos filhos amados de Deus Pai. Coragem para seguir adiante, coragem para vencer as dificuldades, coragem para triunfar e vencer o mal que há em nós, coragem para caminharmos em direção a Jesus, em direção ao Pai amado. Coragem, alegria, esperanças. Deus Todo-Poderoso derrama a sua bênção sobre nós. Envolva os nossos lares, nossos entes queridos, Senhor. Arrebanhe estes espíritos para os parques de evangelização, para os educandários. Vamos acolhendo e levando os nossos irmãos, abrindo os caminhos, abrindo os espaços, que encontrem todo o respaldo nas colônias espirituais. Abençoa, Deus, os espaços de socorro. Abençoa, Senhor, as colônias espirituais, os espaços para receber nossos irmãos. Hospitais, escolas, centros de estudo, espaços de refazimento, locais para curar, para restaurar, para aprender, para despertar, para recomeçar. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai. Que todas as nossas equipes de trabalho possam ir passando por todos nós, passando pelas bacias, pelos espaços de refazimento, levando os nossos irmãos, desvinculando de nossas auras, desvinculando de nossos lares. É hora de partir. Que Deus abençoe e ilumine a cada um. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amigos, irmãos, benfeitores, familiares queridos, todos nós precisamos da presença de vocês. Todos nós que carregamos um corpo físico pesado, denso, dolorido e frágil, precisamos do consolo, do anjo guardião, do conselheiro, do protetor, do amigo, sempre ao nosso lado, dia e noite conosco. Nós agradecemos pelo seu trabalho de caridade, agradecemos pela presença, agradecemos pela vigilância, agradecemos
por nos amarmos, agradecemos pelo amor que tem por nós, pelo respeito que tem por nós, apesar de todas as nossas imperfeições e erros cometidos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada ceareiro no mundo espiritual e guarda-nos, Senhor, em teus braços. Guarda-nos, Senhor, guarda cada irmão trabalhador. Faça-nos fortes, faça-nos guerreiros, faça-nos destemidos, Pai. Nos ajude a trilhar o caminho e passar pela porta estreita que Jesus disse que deveríamos passar, em ordem, com disciplina, com fidelidade, com fé, boa vontade, caridade e esperança. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. E a todos que vieram em nome de Deus nos assistir. Que assim seja, Senhor. Vamos encerrando as nossas preces, o nosso estudo da noite, pedindo que tudo se mantenha em ordem e disciplina. Nos desvinculamos dos pedidos e pedimos o encerramento das nossas preces, o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.